Tem coisas na nossa vida que a gente só se dá conta muito tempo depois. Tem coisas na nossa vida que a gente não percebe e que deixa elas passarem despercebidas porque a gente já se acostumou, a gente já se invalidou o suficiente, a gente já não enxerga mais, né, nenhuma dificuldade em assumir mais responsabilidades do que a gente deveria. E aí a gente entra nesse looping dessa situação que a gente colocou aqui no título do nosso vídeo de hoje. Parece até um romance, né? O peso de você ser o porto seguro e como é que isso anula a sua individualidade. Van, porto seguro de quê? De quem? De quais situações? De muitas situações, mas inclusive na vida profissional, onde você é aquela pessoa que, dentro do ambiente de trabalho, assume as responsabilidades de tudo e de todos, para até não ficar muito prestando atenção na sua própria responsabilidade. Assume esse lugar de resolver o problema de todo mundo, é aparecer mais e mais problemas para a gente resolver. E a gente cria essa órbita, né? Em torno de nós. Por quê? Porque aí a gente se torna aquela pessoa mais competente daquela mesa. Mas a gente não aprende sendo a pessoa que assume tudo, que pega a responsabilidade, que deixa para mim que eu chuto, eu sou o atacante do time de futebol. Claro que a gente aprende, mas a gente paga um preço altíssimo por conta desse aprendizado. E, principalmente, a gente invalida a nossa individualidade. Porque quando eu estou prestando parte do meu tempo para me dedicar ao trabalho que seria do outro, ao mérito que seria do outro, ao aspecto de crescimento que seria do outro, eu começo a invalidar a minha própria individualidade. Eu começo a me deixar de lado, eu começo a me esquecer, eu começo a me colocar numa situação de que eu não sou tão importante assim. É melhor eu estar fazendo isso aqui para o meu colega, para minha colega, para o meu funcionário, principalmente os líderes, né, que resolvem abarcar para eles a responsabilidade que é do time. Às vezes o líder acha, mas não tem nada demais eu fazer isso. Tem sim, principalmente onde você anula a tua opção de delegação de situação para o outro. E, às vezes, você está querendo provar que essa eficiência que você desenvolveu agora é nada mais do que a sua própria prisão, para você se manter ausente daquilo que de fato você precisaria resolver. E aí você acabou de criar uma caixinha que se chama solidão funcional. Por quê? Porque na medida que você resolve tudo, que você faz tudo, que você amplia tudo, quando você de fato precisa de ajuda, ninguém tá lá preocupado se você vai precisar ou não. Porque vem você como essa pessoa tão autossuficiente, tão ela por ela mesma. Imagina que fulana precisa de ajuda. Imagina que fulano precisa de ajuda. E eu me perco aonde? Quando eu assumo essa postura para mim? Eu me perco numa emoçãozinha ou numa consciência emocional muito perspicaz, chamada de orgulho. E aí eu passo a ter dificuldade de assumir que eu preciso de ajuda. E eu visto uma armadura de guerreira. Você se sente feliz quando alguém fala assim: nossa, fulana é guerreira, né? A Van é guerreira, quer me matar é falar que eu sou guerreira. Eu já fui guerreira. O tempo da batalha já acabou. Eu vivo em outro tempo, em outra época, em outra situação. E esse negócio de ser guerreiro, ser guerreira, eu não quero mais. Quero poder descansar quando eu preciso descansar, quero poder trabalhar quando eu preciso trabalhar e quero poder confiar na competência, na validação e na autossuficiência das outras pessoas que estão ao meu redor. Não quero criar uma legião de dependentes de mim.
para resolver as coisas. Mas isso costuma acontecer mais na minha família do que no meu trabalho, porque em casa eu sou aquela pessoa que resolvo tudo. Meu marido fica esperando que eu resolva. Minha esposa fica esperando que eu resolva. E eu realmente assumo mais responsabilidade do que eu deveria nesse lugar. Então, às vezes acontece de esse porto seguro não estar localizado no profissional, mas está localizado em casa. É comum também de acontecer isso. E você já se perguntou por que que você faz isso? Por que que você tem essa dinâmica? Você já refletiu sobre isso? Será que você realmente é uma pessoa produtiva? Ou você é uma pessoa que está viciada em ser necessária? Eu me acho importante. Toda vez que alguém precisa de mim, eu acho que eu sou importante, né? Eu acho que eu valho alguma coisa. Tá, mas não é saudável a gente ser importante, a gente ser útil por aquilo que a gente faz. A gente é saudavelmente necessário por quem a gente é, pela pessoa que a gente é, pela nossa natureza humana, e não exatamente por aquilo que eu fiz para alguém. E essa necessidade de me tornar uma pessoa necessária esconde um medo profundo de eu ser uma pessoa comum, como todo mundo. Por que que eu não posso ser comum? Por que que eu tenho que ser o alecrinzinho dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Por que que eu tenho que ser aquela pessoa extremamente importante? Quem falou? Talvez tenha um eu aí dentro de você que fale isso para você. E quem é que te fez acreditar nisso? Mas tem problema de eu não querer ser comum, de eu não querer ser mais um na multidão, de eu querer ser exclusiva? Tem problema. Problema muito mais profundo do que você imagina. Um problema chamado imaturidade emocional. Porque quanto mais madura é a pessoa, mais ela sabe que a gente é igual a todo mundo. A gente tem os mesmos problemas que todo mundo, a gente passa pelas mesmas dificuldades de todo mundo. Ah, Van, isso não é verdade, não. Não passo, não. Passa sim. Se você observar bem, se você olhar bem, se você se aprofundar, passa sim. Mudam alguns elementos da história, mudam alguns cenários, mas a raiz do problema, a gente passa por ela. Dificuldade nos relacionamentos, dificuldade financeira, dificuldade intelectual, dificuldade pessoal, dificuldade física, emocional, mental e uma série de outras dificuldades aí. A gente passa sim, mas a gente quer se colocar na caixinha do mais especial. Meu problema é mais complexo do que o seu. Meu problema ninguém resolve. A minha dificuldade ninguém resolve. Eu vou para terapia, já fui 580 terapeutas diferentes e ninguém resolveu o meu problema. Ah, é, Alecrim Dourado, você se botou uma barreira gigante na hora de fazer terapia e não mergulhou fundo onde você deveria mergulhar, só para se satisfazer dentro do seu ego de pessoa imatura, tá? Não se ofenda, porque eu já tinha levantado essa bola para você, de que ninguém consegue resolver o seu problema. O seu problema é muito complicado. O seu problema é muito difícil. Eu já fui essa pessoa, vítima incansável de que ninguém resolveu o meu problema, esse negócio aí, nada, deixa pra lá que é muito complicado. Até o dia que a luz da consciência brilhou, elucidou e eu, por minha vontade, resolvi sair desse lugar, porque tem essa também, né? A pessoa precisa querer. Se você não quer, podem acontecer milhares de situações, conjunções astrais, constelações, eras são movimentadas e a pessoa não quer mudar. Já ouviu falar naquelas pessoas que têm a síndrome da Gabriela?
Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, você sempre assim. Ouve a música da Gabriela, procura aí no YouTube, já que você tá aí, que você vai ver a letra e vê se você não se identifica com essa letra. Por quê? Quando a gente olha todos nós de uma dimensão de sermos pessoas comuns, a gente sai desse excesso de superioridade e de querer ser o diferente. E a gente assume, de fato, a nossa humanidade. E o que eu estou falando aqui é para você refletir sobre até que ponto você está pagando alto com esse excesso de querer se mostrar superior a tudo e a todos. E que por detrás dessa fragilidade que você não quer assumir, tem lá uma criancinha pequenininha que muito pequena, se você for fazer esse exame de consciência, você vai lembrar, precisou crescer rapidamente. E ela passou pela infância desse lugar de crescimento rápido. E quando ela piscou o olho, eu já sou adulto, eu já sou adulta. E eu não vivi a minha infância, porque lá na infância, na cabecinha dessa criança, eu não podia ou depender dos meus pais, porque eu achava que eles eram incompetentes para cuidar de mim, ou eles estavam ocupados demais resolvendo o problema dos outros e eu não poderia incomodar. Das duas, uma, me diz qual é a tua. Porque é aí que a gente entra nesse lugar. Faz sentido? Faz sentido você refletir de que lá na tua infância você precisou olhar para você de uma forma diferente, porque talvez você não viu que os seus pais também tinham problema. E estava todo mundo tentando equilibrar vários pratinhos e estava todo mundo tentando encontrar o seu lugar enquanto você nasceu, seus irmãos nasceram, a sua família tinha situações para viver, sejam as dificuldades que sejam que apareceram aí pelo caminho. E você era só uma criança. E uma criança que não estava se sentindo muito segura naquele ambiente, não estava se sentindo, opa, peraí que agora eu vou dar conta. Eu já sou grande. Muitas vezes você ouvia as pessoas falarem isso de você. Você já é grande, você dá conta, você resolve. Na psicanálise, você ficou lá, nessa sua visão infantil ainda, de não poder depender de ninguém, de ter que dar conta de tudo, de ser forte o tempo todo. E agora que você é adulto, a tua fragilidade emocional bate na porta. E tem vários pratinhos aí que você está tentando equilibrar e não está conseguindo, mas eu sou forte, eu sou guerreira, eu sou guerreiro, eu dou conta, eu resolvo. Dá aqui no meu peito que eu vou bater pro gol. Será? Se você quer sair desse lugar de orgulho, se você quer ter uma outra visão da situação, mas principalmente se você quer organizar a tua saúde mental e a tua saúde emocional, clica no link abaixo, vamos conversar, vamos fazer uma sessão de diagnóstico. Fala para mim que você assistiu esse vídeo e que esse vídeo te despertou para alguma situação que você ainda não tinha pensado. E lá no ambiente da terapia eu vou poder te ajudar. Lá no ambiente da terapia a gente vai olhar para todas essas situações e confesso para você que os teus pratinhos de hoje vão ficar melhores equilibrados. E se você não é essa pessoa, mas você conhece alguém que é essa pessoa que está precisando dessa ajuda, mas não pede, encaminhe esse vídeo para ela. Fala assim: olha, você conhece a Van? Ela é uma terapeuta aqui que eu comecei a seguir aqui os insights dela e ela trouxe essa reflexão. O que que você acha disso? Não fala para ela que ela tem o problema, não. Só encaminha o vídeo, né? Finge que tá só eu e você aqui conversando agora e você nem sabe do problema dessa pessoa. Se você recebeu esse vídeo encaminhado, agora você vai saber, né? Que a pessoa te encaminhou porque talvez ela queira te ajudar e não sabe como. E você pode sim pedir ajuda.
E você pode sim melhorar o teu estado emocional, o teu estado mental, deixar de se sobrecarregar tanto. A gente já pode fazer isso. É seguro para a gente fazer isso. Então, se permita, se coloque nesse lugar. Se coloque nesse lugar de autorreflexão, principalmente se você recebeu esse vídeo de alguém. Se você não recebeu e você já é nosso inscrito, você já sabe que aqui é uma comunidade que a gente agrega pessoas, que a gente traz pensamentos que muitas vezes passam batido no nosso dia a dia e que a gente quer fortalecer cada vez mais a saúde mental e emocional das pessoas. E por isso que esse canal, por essa que vos fala, foi criado. E eu te deixo de antemão meu grande beijo e te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.